Então vamos lá, gente. Então, só para falar para vocês, ó, o que eu escrevi aqui em cima é exatamente igual para o matematismos. Se eu fazer as matemáticas malucas, você chega aqui, é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Que é del gama ponto, del t. Ou seja, a variação... Não, na verdade, del gama ponto não. Del gama ponto já é o del t. Ou seja, isso aqui é a deformação no tempo. E aí você transforma essa deformação no tempo, é a mesma coisa que isso daqui, matematicamente é a mesma coisa. Então é só para ficar mais claro. Depois vocês dão uma lida, porque explicar isso no detalhe não é muito simples não. Mas beleza, pronto, chegou essa relação aqui. Tá, isso aqui é fluido newtoniano, beleza. O que significa isso? Significa o seguinte, que nos fluidos newtonianos, a viscosidade, que é essa constante que eles descobriram aqui no meio do caminho, ela é constante o tempo todo. Ou seja, eu consigo definir um fluido pela viscosidade dele, porque a relação deles é sempre a mesma. Então todas as contas, todas as equações, tudo que for derivado para fluidos newtonianos considera isso daqui, né? Então se eu for considerar fator de atrito, todas aquelas equações consideram essa relação aqui, né? Você vê que para chegar nelas não é exatamente muito fácil. Mas eles sempre consideram a viscosidade, essa viscosidade aqui. Essa viscosidade define um fluido, ou seja, se eu chego assim, ó, o fluido tem a viscosidade 0,01, eu vou colocar centipoares, que eu estou acostumado, tá, gente? Mas é uma unidade também meio morrendo, tá? Vou achar mais fácil, as outras são... tem que escrever um tanto de número nelas. Então, 0,01 centipoares, não, ok, consigo trabalhar. Ah, não, agora esse aqui é 2,0 centipoares. Ah, ok, então eu coloco nas minhas relações esse equilíbrio aqui, esse cara de cá. Então isso faz com que os fluidos não newtonianos eles sejam simples de trabalhar. Por quê? Aí eu vou colocar um gráfico aqui do que eles são simples de trabalhar. Tá? Esse aqui é o gráfico onde a tensão de cisalhamento pela deformação, certo? Ele é uma reta, com a inclinação dessa reta sendo a viscosidade. Então, para qualquer ponto de deformação ou qualquer tensão que eu tiver, a viscosidade é constante, ou seja, a viscosidade é constante em todo o fluido. Ela é uma constante que não atrapalha nas suas contas, ela não varia com o tempo, ela não varia com posição, ou seja, as equações para lidar com fluidos newtonianos são simples, né? Agora, por exemplo, um fluido não newtoniano, como ele funciona? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós não vamos trabalhar com eles agora, não, mas, por exemplo, tem fluido não newtoniano que é assim, tem fluido não newtoniano que é assim, tem fluido não newtoniano que é assim. Aí você fala, ah, Sasha, mas aqui ó, a viscosidade aqui é uma e a viscosidade é outra, você pode considerar, ela vai aumentando. Você mas em fluidos não newtonianos, se você falar em viscosidade, é errado. Porque a viscosidade é uma característica do fluido newtoniano. O não newtoniano, você tem uma viscosidade aparente. Olha as minhas aspas aqui. Ela parece que tem essa viscosidade, mas não é viscosidade, é outra coisa. Tanto é que você não pode definir um fluido não newtoniano pela viscosidade dele, porque isso não faz sentido. Você tem que trabalhar ele de outras maneiras. Então, quando alguém fala que o fluido é newtoniano, você já pode falar assim, ah, graças a Deus. Porque os não newtonianos, as relações são muito mais complexas, a definição dele é muito mais complexa, então é muito mais difícil de trabalhar, né? Então eu vou te dar um exemplo visual. Todo mundo já fez isso, todo mundo já fez isso. Tem muito vídeo na internet, vocês já viram o vídeo na internet de amido? Todo mundo já viu o vídeo de amido, né? Amido com água. Vocês procuram aí, amido com água, o pessoal andando em cima de amido com água. Os caras misturam água com amido, fica uma mistura, um negócio esquisito, eles conseguem andar em cima daquilo. Por que eles conseguem andar em cima daquilo? Porque a viscosidade daquilo varia com a tensão que você aplica. Então, dependendo da tensão, aí, é claro, ele depende muito do fluido, depende muito da coisa. No caso do amido, eu não tenho exatamente certeza de que tipo de fluido não newtoniano que é. Eu não sei que concentração que eles usam. Então, eu não sei. Eu sei que ele é não newtoniano,
tá? E você consegue andar em cima dele porque ele não deforma da mesma maneira que os outros fluidos. Por exemplo, esse caso aqui, por exemplo, desse aqui, ó, desse fluido aqui que eu coloquei, não newtoniano, você precisa aplicar uma certa tensão para ele escoar. Se você não aplicar uma certa tensão, ele funciona como um sólido. Se você aplica uma tensão nele, ele não vai. Aplica mais, não vai. Aplica mais, não aplica mais, ele foi. Entendeu? Então os não newtonianos são um intermediário entre sólido e líquido. Ele é uma coisa meio um PLA, um PK. Talvez seja esse o caso do amido, entende? Quando ele se comporta como um sólido em determinada tensão, e quando você aumenta a tensão, ele se comporta como líquido. Talvez seja o ponto disso, eu não sei, eu estou chutando aqui, tá? De verdade, eu realmente nunca estudei sobre amido e água. É uma coisa que não é todo dia que você vai lá, poxa, caramba, queria ver como é que... Não sou louco assim. Então, deve ser isso, mas não sei, tá? Não sei. Então, assim, a definição de fluido não newtoniano é essa. Não é fácil. Eu já estou começando a falar de algumas coisas meio malucas, mas eu não tenho como definir de outra maneira. A definição é matemática e também a definição da viscosidade, como ela funciona, que é uma relação da proporcionalidade entre a deformação, que no caso pode ser considerada como a velocidade na elevação da tubulação, ou deformação com o tempo, com a tensão de cisaramento, que faz esse movimento, tá? Que faz esse movimento do fluido. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, para deixar todo mundo maluco. Vamos fazer uma loucura aqui, para ver se vocês... Curiosidade, tá, gente? Igual água com amido. Outra coisa também que vocês podem fazer experimento interessante é água com areia. Você vai na praia, você pega água com areia, se você aperta a água com areia, ela vira um sólido. Não sei se vocês já perceberam isso. Você aperta, vira um sólido. Aí você solta, ela começa a escorrer pelos seus dedos. Isso é uma característica de fluido não newtoniano. Geralmente mistura de água e sólido dá um fluido não newtoniano. Geralmente, não é sempre. Eu nunca vi exceções, mas eu não vou falar sempre, porque sempre é uma palavra perigosa pra caramba. Então assim, eu nunca vi exceções, mas deve ter. Então você pega areia na praia, aperta, aí ela vai ficar um bloquinho, vai virar uma pedrinha. Aí você solta, ela escorre no seu dedo. Você vai ver a diferença que dá, né? Então é o seguinte, agora vamos colocar aqui uma tubulação. E aqui, eu vou cuspir umas coisas aqui em vocês, mas isso é só um exemplo para vocês verem como é que é, tá? Isso aqui é um fluido newtoniano comum, tá? A tensão aqui de cisaramento é assim, funciona assim, ela está em retas, aqui é a tensão de cisaramento. Aqui ela é maior, ela chega no ponto zero e aí que ela começa a subir de novo. São duas retas, tá bom? Então aqui a tensão final, né? Vou colocar a tensão final aqui. E aqui é a tensão igual a zero, no centro. Isso totalmente desenvolvido e tal. Tô cuspindo uns trecos aqui, tá? Depois a gente pode falar como é que funciona. Na verdade é uma reta mesmo, pela equação vocês veem que é uma reta. Beleza. Então tranquilo. No fluido não newtoniano o que vai acontecer? A tensão é muito grande, ele fica a velocidade menor, aí ele vai aumentando. Quando a tensão chega a zero, aqui é a velocidade máxima. Aqui ó, V máximo. E depois vai diminuindo de novo. Ou seja, o efeito da borda é essa tensão aqui. Então só considera esse ponto aqui zero e esse ponto aqui o máximo, não importa o valor, tá bom? Agora eu vou colocar um fluido não newtoniano que ele tem um comportamento de sólido se ele não tem uma tensão suficiente, ou seja, se eu aplico uma tensão nele, ele anda. Mas se eu paro de aplicar, a partir de um certo ponto, se eu não aplicar, por exemplo, eu aplico uma pressão 10, ele anda, mas a menos de 8, ele se comporta como sólido, ele para de escoar, tá? Então vou colocar esse tipo de fluido não newtoniano, chama de tipo birra, tá bom? Só para vocês verem a diferença que dá esses fluidos e o tanto que eles podem ser complicados. Você vem aqui, faz isso e faz isso aqui. Então, nossa, cara ruim de desenho, meu Deus do céu. Então olha só, esse ponto aqui de tensão é o que ele para de escoar, entendeu? Ele escoa aqui no cantinho, mas aqui ele para, ou seja, ele solidifica, ele não escoa mais como líquido, ele funciona como sólido, ele é um sólido, a princípio ele é um sólido, nesse centro do tubo. Ou seja, como é que funciona esse fluido? Você vê o tanto que as coisas podem ser complicadas quando não são newtonianas. Esse aqui é o caso não newtoniano que a gente não precisa preocupar muito, só como exemplo.
No centro é como se tivesse um lingote sólido que ele em volta ele tem como se fosse uma camisa de fluido que vai empurrando ele. Não sei se vocês conseguiram entender. Imagina um negócio sólido no meio e em volta tem um líquido que vai carregando esse sólido. Porque no centro não tem tensão o suficiente para que ele consiga escoar, porque a tensão está mais concentrada na parede. Quando tem tensão, ele escoa. Quando no centro, ele não tem tensão, ele solidifica. Então é como se você tivesse areia em volta, aquela areia molinha aqui, que anda, e no centro a areia dura, que empurra. Eu não sei se a areia é exatamente esse tipo de fluido, mas é só para dar um visual. Então assim, a diferença entre os fluidos não newtonianos são várias. Newtonianos e não newtonianos é várias. Eu só consigo definir newtonianos se eu não falar quais não são, né? Então, basicamente é o seguinte, o não newtoniano é um fluido que escoa sempre e que ele tem o escoamento dele constante em função da viscosidade. Os outros têm, o escoamento deles não tem uma viscosidade que faça com que eles escoam de maneira linear. Eu juro que eu preciso de dúvidas. Vocês precisam me perguntar o que vocês não entenderam. É um assunto complicado e eu vi que esse assunto de não newtonianos é um assunto que vocês têm dificuldade, que vocês têm procurado. Nós temos feito pesquisas sobre assuntos que vocês têm buscado na internet. Então, eu entendo por que vocês estão buscando esse assunto, porque não é fácil. Não é fácil. As relações que definem isso são difíceis. Então, pergunta pra mim o que vocês tiverem dificuldade, que eu vou tentar melhorar, vou tentar colocar de uma maneira mais simples, ou então parar de uma certa forma, tentar fazer de uma certa forma que eu defina só o que vocês precisam saber. Porque às vezes eu estou indo num além, não precisa disso, às vezes a gente pode se reduzir só as relações e mandar ver. Tá bom, gente? Valeu!